Programa Cursilho de Cristandade. Estamos de volta para apresentar o último bloco, nosso famoso já bate-papo, né? No segundo bloco, nós ouvimos todo um conteúdo da carta do Paulo Beraldo falando sobre a ressurreição, né, Glória? Sim. Né? Toda essa... E a ressurreição de Jesus que despertou no cenáculo e no sinédrio um clima de agitação, né? Aquela história, né, foram os guardas dizendo que, né, foi roubada, etc. Né? Toda uma história que foi contextualizada ali, que na verdade não, né? Quem tirou o corpo de lá. Exatamente, né? E no primeiro momento as mulheres, né? As mulheres que acompanhavam Jesus, elas né? Chegaram bem cedinho, né? Bem cedinho, não encontrando o corpo, né? Já, né? Então esse tema tornou-se único em toda a região. Aquilo tomou logo, né? Tomou conta, o assunto era aquele. O assunto era aquele. Todo mundo já ficava se perguntando o que tinha acontecido. Exato, querendo saber a verdade, né? A verdade. Porém, as testemunhas bem diferentes, né? E muito mais os destinatários dos relatos, né? Como podemos interpretar esse momento? Esse dogma da ressurreição seria fundamentalíssimo para o futuro da religião e era indispensável haver vários que comprovassem, né, com solidez de declaração, terem visto Jesus vivo nos dias logo posteriores à sua morte. É interessante, né, que a gente vai ver que os próprios discípulos não entenderam, né, a própria mensagem dele anteriormente, né? Assim, não tinham a lucidez de perceber que era Jesus. Exatamente. Ele falando dele, usando aquelas palavras que ele já tinha dito antes, quando estava vivo. Mesmo assim, eles, né? Então, a hipótese de que, tendo morrido Jesus, seus discípulos roubaram, né, ocultaram o seu corpo com o intuito de espalhar o boato de sua ressurreição, né? Isso reaparece, né, ao longo de muito tempo, né? Muito tempo. Como originou-se então essa história? Ela originou-se momentos depois de o Salvador ter operado o grande milagre de retomar sua vida humana em corpo glorioso. Os mesmos que haviam planejado e exigido sua morte compraram o testemunho de soldados venais e, por temor à ressurreição do Senhor, criaram um mito nascido da alucinação sofrida por alguns poucos, né? Se comenta até que os próprios doutores da lei da época, né, os mesmos que incentivaram a crucificação de Jesus, foram os mesmos que compraram os guardas, né, para poderes, né, dizer uma outra história. E a gente vê que ainda nos dias de hoje, né, é lamentável, mas não é raro ouvir esse eco dessa insolente zombaria, né, de que Jesus, na verdade, não, né, muitos não acreditam, né, que ele não tenha ressuscitado, né? Qual foi a posição dos discípulos, então? Nesta ou naquela época, na realidade, os discípulos não haviam compreendido o alcance das afirmações do Divino Mestre sobre o que se passaria no terceiro dia, né, após sua morte. Portanto, nem chegaram a temer ou desejar a ressurreição. Eles não entenderam quase nada, né? Do que Jesus falava sempre, ficava sempre... Que no terceiro, até utilizando até, né, a própria palavra. Morreria e no terceiro dia ele ressuscitaria. Quer dizer, eles não tiveram essa de captar, de internalizar. Ou não acreditaram no que ele estava falando. Se a gente vê depois, né, dias, né, semana depois, o Tomé. Sim, né? O próprio Tomé, acho que é essa história do Tomé que ele disse que ele não acreditava. Foi preciso ir lá tocar para poder... para poder confiar e acreditar, né? Que ele realmente... Exatamente. Bom, chegamos ao final, né, do nosso bate-papo e aproveitamos para convidar o nosso empreendedor, né, que seja um patrocinador deste nosso programa Cursilho de Cristandade, né? Nosso contato é 984545 né? Com o senhor William. E assim que termina esta edição do programa Cursilho de Cristandade. Esperamos você na próxima segunda-feira. Tenha uma ótima semana. Boa noite.
Fundação Dom José de Medeiros Delgado, Fundel e TV Nazaré apresentaram Programa Cursilho de Cristandade.